pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. Esta é a quarta aula do nosso curso de redação, especialmente para o canal Inteligente aqui no YouTube. Para quem caiu de paraquedas agora no canal, nós estamos com o nosso curso de redação completamente gratuito, produzido para vocês através das dúvidas em cima dos questionamentos de vocês. Então eu espero realmente estar ajudando, é completinho mesmo, todo divididinho, várias formas de você introduzir, várias formas de você desenvolver e várias formas de você concluir, além de aulas extras, mas eu falo sobre isso daqui a pouco. A aula de hoje é a introdução com dados e estatísticas e a estrutura vai ser a seguinte: nós vamos começar com a estrutura, falando sobre estrutura. O tema de hoje continua sendo a questão da importância da inclusão da pessoa com deficiência e, na sequência, a gente vai analisar uma introdução nota 1000, tá? Do Enem. E, na sequência, nós vamos produzir uma introdução nota 1000 com dado e estatística. E, dessa vez, eu vou ser mais atenta, porque uma aluna comentou no vídeo passado: professora, adorei o vídeo, mas a senhora, eu vou colocar o texto dela aqui embaixo para vocês verem. A senhora não mostrou o processo criativo. Ela falou alguma coisa assim, mas ela quis dizer que eu não mostrei como é que eu produzi essa introdução, a forma de pensamento, a escolha dos conectivos. E eu vou fazer isso na introdução de hoje para vocês entenderem realmente. Eu percebi que a crítica dela foi bastante construtiva e fez muito sentido. Eu vou fazer isso para vocês hoje, ok? A aula de hoje é introdução com dado e estatística, ou dados e estatísticas no plural, se você quiser. E a estrutura, como sempre, é parecida com a que eu mostrei nos vídeos anteriores. Por quê? É uma estrutura simples. Tem estruturas mais complexas? Tem, mas essa estrutura é a estrutura básica de uma introdução. O que é que eu, corretor, vou esperar da sua introdução com dado e estatística? Que você me apresente o dado e a estatística, que você contextualize, preste atenção que quando eu falo em contextualização, eu estou falando de você contextualizar com o assunto, que no nosso caso é inclusão da pessoa com deficiência, a importância da inclusão da pessoa com deficiência, e contextualizar com o ambiente nacional. Porque não faz sentido, seu texto vai perder o sentido se você não estiver falando de um problema brasileiro, se você não estiver falando de um problema aqui no Brasil. Então, quando eu peço para você contextualizar, é com o assunto e com o momento social brasileiro, tá? E a tese é aquela frase que eu, como corretora, vou olhar para o seu texto e vou dizer: ok, o texto dela vai seguir essa linha de pensamento. Tem muita gente que tem dúvida em relação à tese. Tem vídeo sobre tese aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo. Mas explicando nesse vídeo daqui, gente, tese é a ideia que você vai desenvolver no seu texto. Tem muita gente que usa a expressão argumento. Tem muitos professores que em aulas falam sobre: você vai colocar na sua introdução seus argumentos. Não! Na minha aula de estruturação passada, pré-ENEM passado, vou colocar o videozinho aqui embaixo também, é uma aula longa, mas é uma aula em que eu estruturo e discuto um tema com vocês e mostro o processo de estruturação de uma redação, tá? O link tá aqui embaixo também. Eu sempre fico falando dos links que já estão aqui no canal, porque tem muita gente que não conhece os outros vídeos. E eu acho que é interessante que depois que você assistir esse vídeo, procure os outros para complementar o assunto, para não ficar repetindo conteúdo, tá bom? Então, a tese não são os argumentos. Veja só, você vai escolher uma questão social, um fato social, um tópico, e você vai argumentar no desenvolvimento. Porque o argumento que você apresenta, prestem atenção, o argumento que você apresenta é para comprovar o tópico que você citou, é para mostrar a importância dele, do tópico que você citou, é para reafirmar o que você falou. Argumento é isso. Então, na introdução você não vai argumentar nada. Você argumenta no desenvolvimento. Então, deixa eu pegar meu giz. Cadê meu giz? Aqui. Quando eu falo sobre tese, eu estou pedindo que você me traga uma oração, presta atenção, eu estou pedindo que você me traga uma oração e nela exista a ideia que será abordada no seu desenvolvimento. Mas aí eu vou um pouco além. E já que eu entrei nessa parte de ideias, eu percebi que isso daqui merece uma aula separada e eu vou gravar logo depois dessa daqui, tanto é que eu vou tacar a mesma roupa,
Logo depois dessa aula aqui eu vou gravar uma aula extra para o nosso curso de redação para falar sobre isso daqui, tá? Mas dentro dessa nossa aula, só para dar uma ideia para vocês, literalmente, do que eu quero falar, é o seguinte. Quando a gente pensa em assuntos que a gente vai abordar na nossa redação, qual é o nosso tema? A importância da inclusão da pessoa com deficiência, certo? Certo. Quando eu falo dessas ideias, veja só, sua tese é uma oração que vai trazer uma ideia que você vai desenvolver no seu desenvolvimento, olha só. Então, o nosso tema, o nosso assunto é deficiência, né? Pessoa com deficiência. Eu estou falando sobre a importância da inclusão dessas pessoas dentro da sociedade. Então, quando eu penso na minha ideia, primeiro eu tenho que pensar, qual é o meu conceito de deficiência? Olha só, vamos começar a discutir o assunto. Qual é o meu conceito de deficiência? Existe só deficiência física? Não. Existe deficiência visual, deficiência auditiva, existe deficiência mental e deficiência intelectual. Dentro dessas, existem outras, mas são essencialmente essas. Se eu esqueci de alguma, deixe nos comentários, ok? E aí eu vou um pouco mais além. Existem níveis de deficiência, olha só. Existe uma pessoa que tem uma deficiência ou uma limitação motora, mas isso não impede ela de andar, ela anda de muleta, ou ela anda de cadeira de rodas. Tem aquelas que nem conseguem sair da cama. Existe aquela pessoa que tem deficiência visual, não enxerga nada, mas tem aquela que enxerga embaçado, um vulto, de longe, escutar a mesma coisa. Então, se você... Meu giz caiu. Se você for interpretar... Se você for questionar, fazer questionamento, você percebe que, nossa, tem tanto conteúdo e como é que eu não pensei nisso? Porque você se limitou àquele tema, aquele assunto que eu vou falar só nisso, porque eu nem sei o que eu vou falar, né? E aí quando você começa a se fazer questionamentos e começa a raciocinar, percebe que tem um tantão de conteúdo por questionamentos simples que vocês esquecem de fazer. Mas essa aula completa sobre desenvolvimento de ideia e expressão de pensamento e produção de texto vai vir na próxima aula extra, depois dessa aula daqui, tá? Depois dessa quarta aula, domingo eu posto ela pra vocês. Mas enfim, voltando pra cá, você vai ter a tese, que é uma oração, que significa a sua ideia. E eu quero que vocês pensem. O que vocês vão falar no texto de vocês sobre a importância da inclusão da pessoa com deficiência? Tarefinha de casa pro nosso próximo vídeo. Combinado? Ótimo. Vamos agora para a análise da nossa introdução nota 1000. A introdução nota 1000 que eu vou analisar é da Amanda Carvalho Maia Castro, do Enem 2015, quando o tema foi a persistência da violência contra a mulher. Certo? Vamos lá. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Ela começa o texto dela dizendo, com uma afirmação, e dizendo que, um aumento significativo nas últimas décadas. É um problema persistente e está crescendo, né? Crescente. De acordo com o mapa da violência de 2012, e aqui ela apresenta a fonte da informação dela, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. E ela apresentou o dado dela, certo? Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Ela está dizendo que existem outros tipos de violência além da física, que nesse caso ela citou cerca de 48% de outros tipos de violência. Houve relatos de outros tipos de violência, dentre eles a psicológica. E aí ela está trazendo uma estatística, 48%, ok? Nesse âmbito, e aqui está a tese dela, pode-se analisar que essa problemática, nesse âmbito, baseado em tudo que ela falou, toda essa introdução dela, com esse dado e a estatística e a reflexão que ela fez, pode-se analisar que essa problemática, ela reconhece o problema, persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Atenção para as palavras raízes históricas e ideológicas, porque nos dois parágrafos do desenvolvimento dela, ela fala exatamente da questão das raízes históricas da violência contra a mulher, ou seja, ela trouxe informações históricas que fez o problema perdurar até hoje, e na sequência ela fala sobre problemas realmente de ideologia social. Então, voltando pra cá, deu pra perceber que a estrutura dela foi afirmação, né, sobre essa persistência do problema. A violência tem apresentado números significativos, né, apresentado aumentos significativos. Na sequência, ela traz a fonte, de acordo com o mapa da violência, e na sequência ela traz o dado, e na sequência ela traz mais uma estatística. Ela trouxe dois dados diferentes, que foi a questão do número de mortes ter aumentado 230%, e na sequência falou sobre uma estatística,
48% de outros tipos de violência, dentre eles a psicológica. Então, ela apresenta informações, dados e estatísticas que afirmam aquilo como um problema, que afirmam a persistência da violência contra a mulher como uma questão social que deve ser discutida, ok? Então, essa estrutura vai valer para nossa introdução também, quando a gente pensa em apresentar um dado para dizer, olha, existe um problema social e a gente precisa conversar sobre isso, ok? Então, agora nós vamos produzir a nossa introdução nota 1000. Agora a gente vem para a nossa introdução nota 1000 e eu vou mostrar para vocês o meu processo criativo, desde as respostas para aquelas perguntas, até a gente colocar essas ideias no papel, escolhendo os conectivos e a estruturação do pensamento, tá bom? Vejam só, quando eu pensei em escrever a minha redação sobre a importância da inclusão da pessoa com deficiência, eu fiz todos esses questionamentos que eu já falei durante o vídeo e eu fui pesquisar um dado e estatística, porque se eu quero fazer uma introdução com dado e estatística, eu vou fazer o quê? Pesquisar, porque a informação não vai cair de paraquedas na minha cabeça, eu não vou psicografar, certo? Então, fui pesquisar e descobri que cerca de 46 milhões dos mais de 200 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Esse dado é do IBGE. Como é que eu coloquei isso no papel? Vejam só, ó. Eu cito a minha fonte, lembra que na análise da nossa introdução nota 1000 a menina cita a fonte dela, certo? E eu comecei citando a minha fonte, eu tenho que dizer quem é a minha fonte. Então, segundo, aí lá vem a minha fonte, de acordo, aí lá vem a minha fonte, ok? De acordo com o último censo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, está aqui o meu conectivo, onde eu apresento a minha fonte. Então, de acordo com, segundo, certo? Nesse caso aqui, de acordo com, já que eu tô falando que é o censo, certo? Então, de acordo com o último censo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, professora, eu preciso dizer Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existe uma controvérsia entre os professores de redação, dizendo que você não precisa, quando a sigla é muito conhecida, você não precisa escrever por extenso. E quando ela não for muito conhecida, você escreve. Sinceramente, se você colocar ela por extenso, não vai estar errado. Lógico. Então, meu conselho como professora é, no primeiro momento, você coloca a sigla por extenso, certo? Então, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E durante o texto, quando eu citar IBGE, quando eu citar novamente o Instituto, eu falo Instituto, ou eu falo IBGE, mais uma vez IBGE, ao invés de dizer o nome todo completo, porque fica muito difícil. Imagina se for um outro órgão, por exemplo, CELP. Quem for de São Paulo, Rio Grande do Sul, não vai conseguir saber o que é CELP, cara. E CELP é a companhia de luz aqui de Pernambuco. Então, tipo assim, pra você não errar, meu conselho é, escreva por extenso, coloque a sigla e nas próximas vezes que você for utilizar, você utiliza a sigla. Ou você coloca Instituto para não ficar repetindo sempre a mesma estrutura, tá bom? Então, o Brasil possui cerca de 46 milhões de pessoas com deficiência. Ponto. Veja como o pensamento foi simples, ó. Apresentei a minha fonte e apresentei a minha informação. Não é um dado que eu tenho que apresentar? Então, 46 milhões de pessoas com deficiência. Continuando, um número significativo, pois equivale a 23,9% da população brasileira. Depois que você apresenta o dado ou a estatística, qual é a sequência? Nós vamos contextualizar, fazer reflexão em relação ao assunto. E aí eu começo, veja só, ó, um número significativo. Eu interpretei a informação. Nós temos mais de 200 milhões de brasileiros e cerca de 46 milhões possuem algum tipo de deficiência. Num daqueles níveis, vocês lembram? Várias deficiências e vários níveis diferentes. Mas é um número significativo. Então eu quis dizer isso no meu texto. Eu já estou contextualizando a minha informação. Contudo, olha só, veja só. Agora, deixa eu parar a leitura aqui e vamos para a conversa aqui. Eu
fui pesquisar o dado de estatística e apresentei isso no meu texto. Até aí foi muito simples. Apresentei a fonte com o conectivo correto, apresentei a informação, né? Apresentei o dado e na sequência eu já fiz uma reflexão e disse que é um número significativo, já que representa 23,9% da população brasileira, certo? Ok, até aí veio só informação. Agora eu preciso apresentar a minha tese. E a minha tese, vocês lembram que no início da aula eu falei, é a minha ideia, é aquilo que eu vou desenvolver no meu desenvolvimento. Então, o meu pensamento, vamos lá, eu fiz questionamentos. Então, qual é o problema da questão da inclusão da pessoa com deficiência que eu quero abordar no meu texto? Quais são as questões que eu vou levantar no meu texto que eu tenho que apresentar na minha tese, trazer para a minha tese? Eu tenho que saber quais são as questões para trazer para a minha tese, certo? Então, dentro do meu pensamento sobre inclusão da pessoa com deficiência, eu digo o seguinte: eu sei que existem leis e existe um processo de inclusão social. Tanto é que eu já falei, as vagas, as prioridades, as leis, inclusive leis de cotas que acabou de ser lançada como obrigatoriedade, para concurso público também já existia. Então, assim, existe ali leis que corroboram, que trabalham junto com o processo de inclusão, mas esse processo de inclusão, ele não é eficaz. Onde mora o problema? É isso que eu vou abordar no meu texto. Então, quando eu pensei nessas questões, eu disse, eu vou abordar o que no meu texto? Eu quero abordar o que no meu texto? Porque eu tenho conhecimento de causa. Então, eu vou dizer que, apesar de existir um número significativo de pessoas com deficiência, existe um problema no processo de inclusão social. Presta atenção no que eu estou dizendo. Existe um problema no processo de inclusão social. E eu vou citar, lembra que eu falei que eu tenho que escolher dentre todas as deficiências e entre todos os níveis, eu vou escolher alguns para falar melhor sobre eles, porque eu não vou conseguir falar sobre todos. Então eu escolhi a questão da inclusão, porque o tema não é inclusão, a questão da inclusão na escola, no ambiente escolar, no mercado de trabalho e em questões cotidianas, coisas simples mesmo, tipo o ônibus ter que parar, ter que descer a rampinha, subir a pessoa deficiente para seguir viagem e as pessoas reclamando da demora. Então, assim, questões pequenas que eu também quero abordar no meu texto, que falta uma conscientização da população, a questão da inclusão dentro do ambiente escolar, para que essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto não se sinta excluído, e no mercado de trabalho, para que ele não se sinta incapaz. Então, essas são as questões que eu quero abordar no meu texto, só que eu tenho que colocar isso na minha tese primeiro. Vamos lá? Olha só! Contudo, o processo de inclusão parece enfrentar problemas no que tange à inserção dessas pessoas no ambiente social, seja ele escolar, mercado de trabalho ou em pequenas questões diárias de acessibilidade. Veja só a minha tese, ó. Contudo, ou seja, mesmo com tudo isso que eu falei, que é uma parcela grande da população, é um número significativo de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência, apesar deles serem tantos, existe, o processo de inclusão social parece enfrentar problemas no que tange à inserção, há um problema na inserção dessas pessoas no ambiente social. Qual ambiente social você vai abordar no seu texto, Maritânia? Eu vou falar do ambiente escolar, do ambiente do mercado de trabalho e também eu vou falar das pequenas questões diárias de acessibilidade. Ok? Ah, professora, mas eu não vou conseguir escrever como a senhora. Calma! Essa nossa aula extra que vem aí domingo vai te ajudar um pouco nisso também. Na verdade não vai ser uma, vão ser algumas aulas extras fora essa estrutura de redação, tá? Então vamos recapitular a minha introdução. Eu comecei citando o dado. Qual foi o dado? 46 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência no Brasil. E esse dado é de quem? Do
IBGE. Citei a minha fonte e citei o meu dado. Na sequência, eu já fiz uma reflexão, ó. É um número significativo. Não é só apresentar o dado, vai lá refletir sobre ele. Não é só fazer uma citação, vai lá contextualizar ela com o assunto, certo? Então, ó, um número significativo, pois equivale a 23,9% da população. Eles são significativos. E podia ser ainda assim deveria haver inclusão, ok? E eu estou dizendo, ó, é uma parcela significativa. Contudo, apesar de tudo isso, existe um problema no que a gente se refere à inserção dessas pessoas no ambiente social. E quando a gente fala de ambiente social, atenção para essa expressão, ambiente social, a gente está falando qualquer ambiente em que você tem interação com outras pessoas. Escola, trabalho, imagina um parque de diversões, imagina um parque, uma pracinha que não tenha rampinha de acesso. Imagina uma festa que não tenha lugares específicos para cadeirantes. Pensar em acessibilidade também é algo interessante para trazer para o meu texto, principalmente quando o assunto é pessoa com deficiência, ok? Então, essa é a minha introdução, muito simples. Professora, mas para mim parece um pouco complexa pelas palavras que a senhora utiliza. Prática, cara. A aula de hoje fica por aqui, eu espero que ela tenha sido válida e que vocês tenham entendido essa estrutura super simples de introdução com dado e estatística. Se você tiver o dado e estatística, você está feita, e a fonte também, é claro. Eu espero que o curso de redação esteja sendo válido. Deixe nos comentários aqui embaixo, ele é importante para mim porque eu guio o curso, eu modifico algumas coisas, altero algumas coisas no curso dentro das dúvidas de vocês. Eu estou tentando sempre trazer questionamentos, informações novas e mostrando perspectivas diferentes para vocês a cada novo vídeo, porque eu quero verdadeiramente que redação deixe de ser algo difícil para vocês, para simplificar mesmo, para vocês chegarem no Enem e terem a redação como uma aliada. Esse é sempre o meu objetivo nos aulões que eu dou, ok? É expressão de ideias. Não percam a aula de domingo, ela vai ajudar muito. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, compartilhe com seus amigos. Tenho que pedir desculpas pela minha ausência nos comentários, mas sempre que eu posso, eu respondo. E-mails, então, eu perdi as contas dos e-mails. Vocês entrando em contato comigo no canal Inteligente no Facebook, segue a gente aqui. Lá no Instagram, segue a gente aqui. E também lá no blog do Canal Inteligente, canalinteligente.com. Sempre fonte de conteúdo, sempre fonte de informação. Se inscreve lá para acompanhar sempre tudo que eu posto. Principalmente no Instagram, porque quando eu tô postando o vídeo, eu aviso. Quando o vídeo vai atrasar, eu aviso. Então, segue a gente nas redes sociais, compartilhe com seus amigos e vamos continuar com o nosso curso de redação e tirar onda, tirar nota 1000. Até a próxima aula.